Bem, pessoal, no vídeo passado eu cheguei com vocês até esse termo de probabilidade, que é limitado superiormente por esse valor, por esse lado direito, né, 2 vezes m vezes exponencial de menos 2n epsilon quadrado. Só para relembrar um pouco aqui com vocês, né, discutir mais rapidamente, lembrem-se que o que eu faço aqui é o seguinte: se eu supor que esse quadro contém todas as infinitas funções do universo, imaginem qualquer tipo de função, senoidal, polinômios, funções que memorizam, uma tabela hash pode estar aqui dentro, qualquer função. Quando eu venho e defino um viés, eu defino um conjunto de funções que a gente chama de conjunto de funções admissíveis. Tá? Um conjunto de funções admissíveis nada mais é do que o conjunto de funções que o seu algoritmo de aprendizado de máquina vai utilizar para fazer o aprendizado. Esse quadro maior, ele é comumente chamado de F-all na literatura, ou F-todos, né? E esse subconjunto de F maiúsculo. E qualquer função que está contida aqui seria um F'inho, um F minúsculo, tal qual esse, ó. Um F'inho pertencente ao F, onde F é esse subconjunto aqui, para lembrá-los, né? Então aqui eu tenho um subconjunto com funções. Por exemplo, imagina que aqui eu tenho só funções lineares. O que eu tenho aqui? O supremo ele vai me dar a maior de todas as divergências que eu tenho entre risco empírico e risco real. Recordando um pouco com vocês, risco empírico é aquele medido numa amostra, de uma amostra qualquer, risco real é aquele que será experimentado no mundo real, né, quando novos dados nunca vistos serão recebidos e manipulados. Eu não quero que essa divergência seja grande, ou seja, eu quero que meu classificador F'inho ele tenha um erro, um risco similar, tanto na amostra que eu fui capaz de mensurar esse risco, de testá-lo, quanto sobre dados nunca vistos. E aqui eu defino um termo epsilon, e aqui, se vocês notarem, eu tenho qual é a probabilidade de que a divergência entre o risco que eu meço numa amostra, onde eu tenho acesso à amostra, versus o risco para dados nunca vistos, supere um certo epsilon, é limitada por esse termo do meu lado direito, conforme a gente já viu nos vídeos anteriores. O mais importante que eu tenho aqui, na verdade, é essa limitação do lado direito, porque ele conta para mim quais tipos de garantia teórica eu consigo dar para um determinado classificador F que foi escolhido para o meu algoritmo de aprendizado de máquina. Tá? Então eu vou contar um pouco mais para vocês sobre isso. Olha só, para começar, eu vou dizer o seguinte para vocês. Esse termo, então, 2 vezes m vezes um exponencial de menos 2 n epsilon quadrado, ele é um termo que ele tem, se vocês notarem aqui, ele é uma exponencial negativa, então a minha expectativa é que conforme o valor da variável n aumente, eu gostaria de ter um comportamento que fosse convergente dessa forma a zero. E repare que ele limita uma probabilidade, então em algum ponto aqui eu tenho uma probabilidade que vale 1 e eu quero valores que sempre estejam abaixo de 1, porque acima de 1 não é uma probabilidade válida. Tá? Então esse é o primeiro aspecto que eu queria comentar com vocês. O segundo é que esse m aqui, ele surgiu no meu equacionamento no vídeo anterior, porque eu tinha m classificadores contidos dentro desse subespaço. Um número finito de classificadores contidos dentro desse espaço aqui, m classificadores. Sendo que eu tinha m classificadores, surgiu esse termo do lado direito, com 2 vezes m. Se vocês não se lembrarem, dê uma olhada no vídeo anterior, que vale bastante a pena. Tudo bem, esse m, o que Vapnik descobre, tá, e formula, é que esse m, na verdade, ele é uma função. Ele é um m que depende do tamanho da minha amostra, do meu conjunto de elementos que eu desejo classificar. A partir disso, eu vou nesse vídeo só introduzir para vocês esta função, que é chamada de Schattering, de função de Schattering ou de coeficiente de Schattering. Tem algumas pessoas que chamam de função de crescimento. Tá? É a mesma coisa, significa a mesma coisa. Então tá. Para começar, eu vou mostrar para vocês os dois caminhos que Vapnik mostra na literatura.
ele mostra o seguinte: o que acontece se essa função for polinomial, por exemplo, n elevado a um certo k, onde k é constante, tá? 2, 3, 4, não importa. E do outro lado, onde eu tenha uma função, um coeficiente de Schattering que é exponencial, por exemplo, 2 elevado a n. No primeiro cenário, olha só o que vai acontecer. Eu terei então aqui duas vezes a minha função de m, né? Quem que é essa função de m nesse caso? Seria n elevado a k, tá? Vezes um exponencial de menos 2n epsilon quadrado. E desse lado eu tenho duas vezes 2 elevado a n vezes exponencial de menos 2n epsilon quadrado. O que vocês vão observar? Se eu tiver um coeficiente de Schattering polinomial como esse, eu terei aqui dentro um número de funções no viés do meu algoritmo que não cresce de forma explosiva. Logo eu consigo garantir aprendizado, a gente já vai ver. Caso contrário, se eu tiver um número exponencial de funções contidas, e olha que interessante, na verdade o tamanho desse viés, o número de funções que ele contém, depende de fato do tamanho da minha amostra. A gente vai discutir um pouco sobre isso no vídeo seguinte. Então, vou repetir. O número de funções contidas aqui dentro, ele só pode ser medido de fato ou estimado a partir do momento que eu tenho uma certa amostra com um tamanho igual a n elementos. E a gente já vai ver isso com um pouquinho mais de calma depois, né? Tudo bem. Para continuar, eu vou fazer o seguinte. Olha, a minha intenção é colocar esse termo dentro do exponencial e esse termo dentro do exponencial. Se eu aplicar um exponencial com um log nesse termo, eu vou ter isso daqui, né? Duas vezes um exponencial de um log de nk elevado a k vezes um exponencial de menos 2n epsilon quadrado. E aqui eu vou ter duas vezes um exponencial de um log de 2n de exponencial de menos 2n epsilon quadrado. Beleza. O que eu vou fazer agora? Exponencial com exponencial, posso fazer a soma das potências, né, pessoal? Simplesmente como eu faria com qualquer potência. E aí eu vou ter algo assim, ó, vocês vão perceber. Vou ter então duas vezes um exponencial de log de n elevado a k menos esse termo, né? Menos porque esse termo é negativo, tá, pessoal? Menos 2n epsilon quadrado. E aqui, duas vezes exponencial de log de 2n menos, porque esse termo é negativo, lembrando, 2n epsilon quadrado. Beleza. Olha só o que eu vou fazer agora. Pela propriedade de logaritmo, esse k ele passa multiplicando aqui fora, né? Passa aqui fora multiplicando aqui na frente do log. E esse n aqui na frente do log também. E aí eu vou ter algo assim, duas vezes um exponencial de k log n menos 2 de epsilon quadrado. Beleza. E desse outro lado eu tenho duas vezes um exponencial de n log 2 menos 2n epsilon quadrado. O que vocês vão notar aqui, que é o resultado que o Vapnik chega? Olha só que interessante. Nesse caso aqui eu tenho uma função de log, lembre-se que esse k é uma constante, tá? Isso aqui não pode variar, isso aqui pode ser 2 fixo, ou 3 fixo, ou 7 fixo, ou 40 fixo. Na verdade vocês vão notar que isso aqui tem tudo a ver com o número de hiperplanos que eu tenho no meu espaço. Se eu tiver 50 neurônios, por exemplo, na camada escondida de uma multilayer perceptron, isso vai afetar esse k. Esse k tem um certo valor. Se eu tiver 100, esse k é maior. A gente vai ver isso depois. Mas olha só que interessante. Aqui eu tenho algo que é em função de n e aqui em função de log de n. Quem que domina a função que é amortizada em função de log, ou seja, que a influência do n reduz, ou aquela que depende de n? Essa aqui que depende de n. Então, ao longo do tempo, se vocês plotarem um gráfico em função desse exponencial variando n, faz assim, ó, fixa k valendo 2, por exemplo, e varia n de 1 até 1 milhão. E plota um gráfico aqui em função de n. Desse cara, vou chamar esse cara de delta. Pronto, delta vai estar nesse eixo. Vocês vão notar que ele vai fazer algo assim, ó. O que ele está te dando aqui como informação? Olha só que interessante. Em algum ponto eu tenho 1 aqui, ó. Uma probabilidade 1. Isso aqui é chave para saber utilizar aprendizado de máquina para valer, pessoal. Que é o seguinte, olha só que legal.
há um certo ponto aqui em que ocorre uma convergência, que se eu vier aqui olhar o valor que ele tem em termos de delta, suponho que o valor aqui seja 0,1. O que significa isso aqui? Significa que a probabilidade que eu tenho do meu risco estimado na minha amostra versus o risco que será observado no mundo real, ele é menor ou igual a 0,1 aqui. Significa que em 0,9, ou seja, 1 menos 0,1, 0,9, ou seja, 90% das vezes, o meu estimador aqui, calculado em cima do classificador F que eu encontrei, ou do meu regressor, porque vale para regressão igual, ele será um bom estimador para o risco no mundo real. Ou seja, o que eu meço na amostra valerá para o mundo real também para um dado epsilon que foi escolhido. Obviamente eu tenho que escolher um epsilon, né, pessoal? Então aqui é só setar um certo epsilon, que seja um epsilon razoável. O que é um epsilon razoável? Só para ficar um pouco mais claro. Por exemplo, 0,05. Ou seja, qual é a divergência que eu aceito entre esses dois riscos, dado que eles estão no intervalo 0,1, de 0 até 1, esse, de 0 até 1, esse. Então, o valor mínimo desse é 0, o máximo é 1, mínimo 0, máximo 1. E aqui eu tenho um certo epsilon. Quanto que eu quero que eles dividam no máximo? 0,05? Pode ser. 0,1? Pode ser. 0,15? Pode ser. Esse é o epsilon, então, que eu vou definir. E olha só que interessante, eu vou ter um comportamento como esse. No outro caso, quando eu tenho aqui um certo, só para relembrá-los, né? Quando eu tenho um viés, então viés, para lembrar, é essa região, esse subconjunto, né, de funções admissíveis. Quando eu tenho um viés que tem complexidade ou coeficiente de Shetland exponencial, isso basicamente significa que ele é capaz de cortar o espaço de todas as formas possíveis, ou seja, ele é capaz de produzir todas as classificações. E aí você questiona, bem, mas se ele é capaz de produzir todas as classificações, isso é bom, não ruim. Não é bem verdade. Quando ele é capaz de produzir todas as classificações, significa que eu tenho um conjunto de funções muito grande aqui, ó. E toda vez que aumenta o conjunto de funções, esse termo M cresce muito, e aí eu não tenho um limitante superior para a probabilidade, o que é um grande problema no meu caso. Olha só, que tipo de comportamento que eu vou ter aqui? Dá uma olhada. Aqui eu tenho uma função de n e uma função de n. Quem que domina? Essa função de n ou essa? Como esse epsilon eu espero que ele seja pequeno, ele nunca vai ser grande, repare, quem vai dominar? Quando eu pego ele, então, e ainda elevo ele ao quadrado, ele fica menor ainda. E esse log de 2 vai me dar um número maior. O log de 2 vai me dar um número aí aproximadamente como 0,69. Enquanto esse epsilon quadrado, que eu espero que seja pequeno, por exemplo, 0,1, a hora que eu levar ao quadrado, ele vai ficar menor ainda. Quem vai dominar, então, é o termo positivo. O que vai acontecer nesse caso é que o gráfico que eu terei, pessoal, é um gráfico que fará isso, ó, e de repente ele explode para o exponencial. Ó. Ele vai embora lá para uma exponencial positiva. Ele vai embora para cima. E o meu 1 está aqui, ó. Como é que eu vou garantir um limitante superior quando o tamanho da amostra aumentar para esse termo delta se eu não tenho um processo que é convergente a zero aqui? Ó? Não há como. Então, de cara, eu queria que vocês notassem o seguinte. O que essa função m de n me dá, que é uma função que depende do tamanho da minha amostra, é um estimador para o número de funções contidas dentro do viés do algoritmo de aprendizado de máquina. Isso é muito legal. Eu vou discutir um pouco mais no vídeo seguinte. Pessoal, um abraço, obrigado. Se inscrevam no canal.